Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa, o programa da Rede Alesp, onde você fica por dentro de tudo que acontece aqui no Legislativo Paulista. Hoje nós vamos falar sobre o posto da Defensoria Pública de São Paulo, que atende aqui na Alesp. A unidade presta orientação jurídica, realiza a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos. Para entender quais são as principais demandas e orientações para você se beneficiar do atendimento, conversamos hoje com o defensor público Carlos Isa. Carlos, seja bem-vindo ao Conexão Legislativa de hoje. Muito obrigado. A Defensoria Pública agradece por mais essa oportunidade para falar um pouco sobre os serviços prestados pela nossa instituição. Vamos começar então justamente com isso, com os serviços. Eu vou pedir para o senhor explicar para o nosso telespectador quais são os atendimentos disponíveis pela Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo. Carlos. Certo, eu digo com muito prazer. Bem, a Defensoria Pública é uma instituição, como o próprio nome diz, pública, né, que tem a missão constitucional de prestar assistência jurídica integral para as pessoas necessitadas. O que isso quer dizer, né? As pessoas cuja renda familiar não ultrapassa 3 salários mínimos, esse é o critério aqui no Estado de São Paulo, estabelecido pela Defensoria Pública, né? Então, a nossa missão constitucional é justamente prestar assistência jurídica àquelas pessoas que não podem dispor de recursos para pagar por esse serviço. E essa é a nossa missão e é sobre isso que se debruça a Defensoria Pública, ou seja, fazer valer o direito das pessoas mais necessitadas. E quando a gente fala desses serviços, né, eles são prestados os mesmos serviços independentes em todos os postos da Defensoria Pública. A gente tem aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente vai falar um pouquinho mais do atendimento oferecido aqui no Legislativo Paulista, mas todas as unidades prestam o mesmo serviço? Sim, basicamente todas as unidades da Defensoria Pública prestam quase o mesmo serviço, né? Nós temos cerca de 50 unidades da Defensoria Pública espalhadas por todo o estado, mas a gente atende mais de 200 comarcas, né? Então, o nosso atendimento está bem capilarizado pelo estado de São Paulo e nós prestamos assistência jurídica em diversas áreas, como a área civil, área da infância e juventude, área criminal, área de família, direitos do consumidor e etc. Então, em todas as unidades da Defensoria Pública, você obtém esse amplo atendimento, essa ampla assistência jurídica para, como eu disse, as pessoas que não podem dispor de recursos para pagar por esse serviço. E destacando essas demandas, né, que são apresentadas e chegam aí na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, não só especificamente aqui do posto da Assembleia Legislativa, você pode falar um pouquinho das principais demandas que chegam até vocês, seja na área familiar, civil, que vocês têm observado? Certo. Sim, eu vou fazer uma referência inicialmente à nossa área civil, né? Na nossa área civil, nós temos atuação na área de direito de família, porque a área civil é uma área mais ampla e que estaria que abrangeria a área de direito de família, né? Mas nós temos uma intensa atuação na área de direito de família para tratar de separação, divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos, inventários, isso mais concentrado na área de família. Também a nossa atuação se dá mais especificamente na área civil, como, por exemplo, para requerer dos entes públicos o fornecimento de alimentos. Nós tratamos de ações de indenização, ações relativas ao direito de posse e propriedade, ações, por exemplo, de uso capião. Essa é uma ação bastante recorrente, né? Os usuários nos procuram com muita frequência para a propositura dessa ação. E já mencionei pedidos de medicamentos, pedidos de internação. Na área da infância e juventude, por exemplo, eu destaco a nossa atuação nos temas de adoção, pedidos de guarda, esse feito perante a vara da infância e juventude, a defesa de adolescentes que estão sofrendo procedimento por ato infracional,
perante a Vara da Infância e Juventude, a Defensoria Pública é que faz essas defesas para os adolescentes que não, cuja família não tem condição de contratar advogado, né? E esses são alguns exemplos da nossa atuação. Então a gente vê que abrange muito, né, Carlos, todos os âmbitos da justiça aqui no estado de São Paulo. Então, se você precisar de algum serviço relacionado à área da justiça, pode procurar a Defensoria Pública. A gente vai falar um pouco do atendimento realizado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Recentemente, Carlos, houve um mutirão aqui na Assembleia, né? Você pode falar um pouquinho aí do panorama, um balanço dessa ação realizada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo? Sim, sem dúvida. Nós tivemos recentemente um mutirão de atendimento de famílias na Assembleia Legislativa, né? Esse mutirão foi um mutirão de conciliação das famílias. O objetivo era atender o maior número de famílias possível e convocá-las para uma conciliação. Esse mutirão foi bastante interessante porque nós tivemos a oportunidade de, além de chamar as pessoas para a Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa, né? Isso para nós foi um motivo de muita honra, poder fazer o atendimento dentro da Casa Legislativa e por meio desse mutirão. Mas esse mutirão, ele foi dividido em 3 etapas. Uma primeira etapa desse mutirão, nós chamamos a etapa de educação e direitos. O que isso significa, né? Nós pudemos tratar dos temas de direito de família, que são temas jurídicos, normalmente são temas bastante difíceis de compreensão pelo cidadão, de um modo geral. Nós tratamos desse tema da maneira mais simples possível, com a linguagem mais acessível possível e procurando demonstrar quais as vantagens de uma conciliação frente à propositura da ação, ou seja, a judicialização daquela questão perante o judiciário, né? A nossa palestra, além de tratar além de fazer essa educação em direitos, nós procuramos demonstrar que é muito mais benéfico a conciliação, em vez de propor-ação, que normalmente são ações bastante demoradas, enfim, e com isso nós procuramos evitar que o judiciário fique abarrotado dessas ações. Então, essa foi a primeira etapa, educação em direitos e demonstração das vantagens da conciliação. A segunda etapa foi a conciliação propriamente dita, né? Nós procuramos promover a conciliação entre as famílias que se apresentaram para essa atividade. E a última etapa foi, na verdade, a parte de documentação dessa conciliação, ou seja, a formalização dessa conciliação. Nós tivemos cerca de 170 pessoas inscritas, né? Isso para nós foi número significativo, né? Porque o mutirão se presta justamente a isso, como eu disse, né? Atender o maior número de pessoas possível, e foi possível, e nós atingimos essa meta, esse objetivo, nesse recente mutirão que fizemos na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa nós fizemos outros mutirões também, e se for o caso eu posso fazer alguns destaques dos mutirões já realizados anteriormente. Claro, com certeza. Eu vou pedir para o senhor fazer isso, mas eu acho bacana a gente destacar também a questão do mutirão, né? A importância de fazer esse tipo de ação, seja na Assembleia Legislativa de São Paulo ou em outra unidade da Defensoria Pública. Porque eu imagino, né, Carlos, que às vezes alguns problemas podem, vamos dizer, sendo levados, né, empurrados pela barriga, né, que é o ditado que a gente usa bastante. E aí, quando a gente tem uma ação dessa, um mutirão, de fato, incentiva as pessoas, né, a irem buscar mais informação e também a fazer esse atendimento que às vezes está sendo aí esticado aí por anos? Sim, sem dúvida. Na realidade, o critério que a gente utiliza para a realização do mutirão é justamente o represamento de determinadas demandas, né? Em certos momentos do ano, em determinadas épocas, ou a depender da circunstância em que a gente vive. Por exemplo, agora nós tivemos a pandemia, a gente identifica uma explosão de determinadas demandas. Isso acontece com frequência. Então, a gente seleciona essas demandas para que seja objeto de um mutirão, e com isso a gente consegue diminuir o número, a nossa fila, digamos assim, de atendimento, né? Foi o que ocorreu com esse mutirão que nós tivemos recentemente, mas nós já tivemos outro, por exemplo, mutirão de vaga em creche,
Há alguns anos, em São Paulo, nós tivemos uma demanda grande de vaga em creche para crianças, que o município, naquela ocasião, naquele momento, não conseguia atender a todas as demandas. As pessoas nos procuravam, ou seja, procurava a Defensoria Pública, e nós notamos esse aumento significativo de procura por essa demanda específica. Então, por isso, nós entendemos que seria o caso de realizar um mutirão. Agora, atualmente, nós construímos com a Prefeitura de São Paulo, e mais especificamente com a Secretaria da Educação, um fluxo de trabalho para que se evite a propositura dessas ações. Então, o que nós estabelecemos, na verdade, foi um instrumento de composição, né, de modo a evitar também a judicialização e a Prefeitura nos atender prontamente. É claro que não é assim tão prontamente, assim, às vezes demora um pouco para se conseguir uma vaga, mas esse fluxo de trabalho estabelecido com a Prefeitura foi muito importante para a Prefeitura e, sobretudo, para os munícipes que buscavam vaga em creche, para as mães que procuravam inserir seus filhos nas creches e, com isso, conseguir trabalhar. Então, esse é um outro bom exemplo de mutirão, e aí está indicado qual é o critério que a gente utiliza para escolher determinados temas para ser objeto dos nossos mutirões, né? E como você mencionou, esses mutirões não só são realizados em São Paulo, né? Há várias unidades da Defensoria Pública espalhadas por todo o estado, e as unidades vão identificando essas demandas ou o aumento de determinadas demandas, e a gente então realiza esses mutirões para reduzir esse número e conseguir dar conta da nossa demanda, que é muito grande. A Defensoria Pública de São Paulo, por exemplo, atende cerca de 80% da população. Mais de 80% da população não tem condição de contratar advogado. Então, a nossa demanda é uma demanda de massa, é uma demanda muito grande, em outras palavras, uma demanda bastante significativa. Quando o senhor traz, né, esses mutirões realizados aqui no estado de São Paulo e também em outras localidades, e fala, né, dessas particularidades justamente das outras cidades, estados, observar isso, que a própria população traz de informação o que necessariamente é preciso aí atuar em determinado local. Quando você traz também, né, sobre esses mutirões realizados no estado de São Paulo, dois exemplos importantes, esse de conciliação familiar e também das vagas de creche. Quais são outros exemplos que o senhor pode trazer, pensando justamente aqui nas particularidades do estado de São Paulo, principalmente da capital? Olha, nós já realizamos mutirão de paternidade, ou seja, de reconhecimento de paternidade, trazer as pessoas com essa demanda para identificar, para que o filho possa ingressaria com uma ação de reconhecimento de paternidade, com isso estabelecer a paternidade, e daí ele poder exercer todos os direitos que decorrem, né, do reconhecimento da paternidade. Então, esse é um tema. Um outro tema que nós já tratamos em mutirão também foi o de medicamentos de alto custo. Nós já tratamos desse tema. Uma outra demanda tratada em mutirão também foi um mutirão que tratava de renegociação de dívidas. Houve um período, e nesse momento nós temos esse mesmo fenômeno de aumento da inadimplência. Então, nós convocamos os devedores e os credores para sentarem e fazerem uma composição para sanar a dívida, para renegociar, enfim, diminuir, reduzir o número reduzir a inadimplência de um modo geral. Então, esses são alguns exemplos que nós temos de mutirão realizados pela Defensoria Pública. Há outros tantos, né, há outros temas, mas eu demoraria a tarde inteira aqui para exemplificar. Pensando justamente em uma prestação de serviço, né, aqui para a nossa população, o telespectador que assiste a Rede Alesp, quais são os próximos mutirões? Vocês já têm em mente? E aonde também consultar, né? Porque há muitos temas bacanas e às vezes é importante realizar essa divulgação para conseguir alcançar o maior número de pessoas possível. Sim, sem dúvida. Olha, nós temos já programados, mas sem data ainda, né? Eu espero assim que nós tivermos as datas, né, a gente poder fazer a divulgação na TV Alesp, que sempre contribui com a nossa divulgação, né? Nós temos já programados 2 mutirões. Um que é de reconhecimento de paternidade, é exemplo
já foi feito no passado, né? Tempos atrás nós fizemos um mutirão de reconhecimento de paternidade cujo título é Meu Pai Tem Nome. Então nós convocamos as pessoas para vir tratar dessa demanda na Defensoria Pública e a gente vai repetir esse mutirão no segundo semestre. Então nós vamos tratar desse tema. No segundo semestre ainda, a gente vai estabelecer, nós vamos realizar um outro mutirão, e ainda isso está em fase de elaboração, enfim, está em fase de definição, mas um outro mutirão que provavelmente vai ser de renegociação de dívidas, considerando a elevação da inadimplência nesse momento, né? A pandemia arrastou muita gente para aquém da linha da pobreza, né? Nós tivemos na Defensoria Pública um aumento significativo dos nossos atendimentos, ou seja, a pobreza aumentou muito, o desemprego aumentou em níveis alarmantes, e então esse provavelmente vai ser o tema do nosso segundo mutirão, mas a gente ainda está definindo os critérios, a gente está tentando estabelecer quais as datas, de que modo a gente vai realizar. Por quê? Porque esse é um mutirão um pouco mais complexo, porque você precisa trazer os devedores e também os credores, né, que são os credores os mais diversos. E, além disso, também para esse mutirão é fundamental que estejam presentes órgãos importantes que tratam dessa temática, como os órgãos de defesa do consumidor, como os órgãos que tratam que guardam os dados de restrição de crédito, como exemplo o Serasa, enfim. Então, esse mutirão depende de uma articulação um pouco maior, por isso que a gente está ainda em fase de projeto. A gente está fazendo uma projeção do que vai acontecer no segundo semestre. E tirando dúvidas, né, vamos falar desses próximos 2 mutirões. Claro, a Assembleia Legislativa, a Rede Alesp vai fazer a divulgação assim que a Defensoria tiver as datas previstas para a realização dessas ações. Mas, Carlos, quando o senhor fala de um mutirão de reconhecimento de paternidade, por exemplo, quais são os documentos que precisam ser apresentados? Claro, quando a gente fizer a divulgação, a gente vai relembrar tudo isso, mas é uma dúvida, né? É preciso que as duas partes estejam de acordo, que queiram fazer esse reconhecimento de paternidade? Olha, o ideal é que a genitora e o filho estejam presentes e a pessoa indicada como pai, né? Isso é o ideal, porque ali eles já assinam um termo em que autorizam se submeter aos exames, por exemplo, o exame de DNA, e já saem dali com um agendamento para o exame de DNA. Então, é importante que ambos estejam presentes, né? Normalmente a mãe que tem identificada, a criança que não tem ainda o nome do pai nos registros de nascimento e eventualmente no registros civis como o RG, e a pessoa indicada como pai. Agora, se eventualmente a pessoa indicada como pai não comparece, o nosso usuário não deixa de ser atendido. Porque o que ocorre nessa situação, né? Nós fazemos um agendamento para uma futura judicialização. Quando o pai não comparece, já deixa claro que não tem nenhum interesse na composição, não tem nenhum interesse no reconhecimento espontâneo. Então, nesse caso, o nosso usuário é atendido, nós judicializamos a questão e aí o juiz, no decorrer do processo de reconhecimento de paternidade, determina que a pessoa apontada como pai realize o exame de DNA. Então, mesmo que o ideal, né, o desejável é que as duas pessoas compareçam, mas ainda que não compareçam, o usuário não deixa de ser atendido pela Defensoria Pública. A prova, nesse caso, doutor, já é elaborada durante o processo, que é a questão do exame do DNA. Então, só a indicação da mãe, juntamente com a criança, né, ou com o filho, pode pedir e requerer o DNA sem necessariamente mostrar alguma prova. Sim, isso judicialmente, né, porque o juiz determina que o DNA seja realizado. Agora, se todas as partes envolvidas comparecem para a composição dessa demanda, ou seja, para resolver essa questão amigavelmente, elas já saem de lá com um agendamento para a realização do exame de DNA. E é importante salientar
que esse exame de DNA é feito, aliás, como todo o atendimento da Defensoria, esse exame de DNA é feito gratuitamente. As pessoas não pagam nenhum valor, nenhuma taxa, enfim, tudo, absolutamente tudo na Defensoria Pública, todo o serviço prestado pela Defensoria Pública é gratuito. Perfeito. E trazendo agora para o destaque esse segundo mutirão que o senhor citou aqui para a gente, né, que é o de renegociação de dívidas. Nesse caso, o senhor disse que tanto a parte credora quanto o credor devem estar presentes, né? No caso, se for uma empresa privada, como bancos ou grandes lojas, isso também pode ser realizado, esse tipo de negociação diretamente com essas grandes empresas, ou vale para pequenos valores? Há algum critério de valor de empresa? Não, na verdade, esses grandes credores, eles encaminham os seus representantes, porque há um enorme interesse deles também em receber os seus créditos. Tá? Então, sim, eles enviam os seus representantes e a gente não faz um corte, uma seleção pelo credor, né? A gente convoca os credores de um modo geral, né? A gente faz uma ampla divulgação, inclusive a gente faz uma convocação por mensagem, por e-mails, enfim, a gente convoca os representantes e aí, estando os representantes dos credores e os devedores, a composição passa a ser viável, né? Então, é dessa forma que a gente faz. Nessa situação, há um interesse muito grande das partes envolvidas nessa composição, né? Os credores, de um modo geral, têm todo o interesse de receber o seu crédito e, normalmente, nessas ocasiões, eu posso assegurar que saem bons acordos, e há uma redução bastante interessante e significativa do nível de inadimplência. Então a gente vê que vale a pena, né, participar desses mutirões, mais uma vez prestando serviço, né, para a população e quem assiste agora a Rede Alesp. Fala um pouquinho como fazer o agendamento, né, tanto para a participação do mutirão, tanto para outros procedimentos que podem ser realizados através da Defensoria. Certo. Todo o atendimento da Defensoria Pública é feito atualmente por meio do site. Tá? Com o advento da pandemia, a gente se viu, a pandemia nos impôs uma necessidade de estruturar um atendimento virtual. Tá? Então, nós estruturamos um atendimento virtual por meio de um assistente virtual que está alocado no site da Defensoria Pública, que é esse que está na tela, que é o www.defensoria.sp.def.br. Então, repetindo, www.defensoria.sp.def.br. A pessoa acessa o site da Defensoria Pública, lá ela vai encontrar um ícone e vai inserir os seus dados e vai iniciar um diálogo com esse assistente virtual. Esse assistente virtual ele funciona mais ou menos como um aplicativo de troca de mensagem, como, por exemplo, o WhatsApp, que é tão popular, né? Ali ela apresenta os seus dados, o assistente virtual vai fazendo perguntas, então ela vai respondendo as perguntas, e dentre essas perguntas está qual a demanda, por exemplo, se for uma demanda de alimentos, né? Uma ação de alimentos contra o devedor, contra um parente, pode ser o pai ou uma mãe. E ao final desse primeiro contato, a pessoa escolhe dia e hora para ser atendido. Né? Na verdade, ela escolhe ali, dentre as datas disponíveis, desculpa, e dentre as datas disponíveis, ela escolhe o dia e hora, e ao final ela vai receber um link com uma senha. Nesse dia por ela escolhido, ela vai acessar com essa senha e vai iniciar um atendimento por um dos nossos profissionais. Então, ela vai poder, através do site, tudo virtualmente, fazer troca de mensagens, ela vai poder apresentar documentos, né, encaminhar documentos, enfim, todo o nosso atendimento atualmente é feito de maneira virtual. E da mesma maneira ocorre quando da realização dos nossos mutirões. Uhum. Né? Nós inserimos um link para a inscrição das pessoas interessadas em participar desse mutirão. Então, normalmente o mutirão sempre tem uma data determinada, né, tem uma data estabelecida, a pessoa acessa o nosso site por meio de um link também, ela vai preencher um formulário ali com respostas bastante simples e vai
então se inscrever no mutirão. É importante informar, é importante salientar que o atendimento da Defensoria Pública se faz preponderantemente de modo virtual. Ocorre que nós temos o nível de exclusão digital também muito grande. Né? Sim. Os nossos usuários, nem todos têm acesso a ferramentas, né, de informática, smartphones, notebooks, enfim, nem todos têm essa possibilidade. Para essas situações, nós temos, é possível fazer o agendamento por meio de um telefone 0800, que a ligação é totalmente gratuita. Então, eu vou dizer qual é. É o 0800 773 4340. Da mesma maneira que se faz o agendamento por meio do nosso assistente virtual, se faz também por telefone. Só que nessa situação, o atendimento vai ser feito pessoalmente, presencialmente nas nossas unidades. Então, excepcionalmente, nós fazemos também atendimento nas unidades da Defensoria Pública. Além disso, eu acho fundamental mencionar que nós temos atendimentos itinerantes. Aí, invertendo um pouco a lógica do atendimento da Defensoria, em que as pessoas nos procuram, nos nossos atendimentos itinerantes, nós é que vamos até as pessoas, nós nos apresentamos em determinadas localidades para realizar o atendimento. Um exemplo disso são os nossos atendimentos feitos com as pessoas, com a população em situação de rua. Muitas vezes nós vamos até esses locais onde estão localizados, né, as pessoas em situação de rua. Aqui em São Paulo, por exemplo, com a Praça da Sé, nós temos também a região da Luz, conhecida popularmente como Cracolândia. Nós nos dirigimos até esses locais com as nossas vans, com os nossos equipamentos, e lá nós fazemos o atendimento. Então, você veja que, seja por meio de atendimento virtual, seja por meio de atendimento presencial, o atendimento da Defensoria Pública é bastante amplo e ele é estruturado de modo a não deixar que nenhuma pessoa que precise dos nossos atendimentos deixe de ser atendida. Perfeito, doutor. Importante trazer essa informação também, né? Justamente para a prestação de serviço realizada pela Defensoria Pública, e é totalmente gratuito todos os serviços que são prestados, tanto quanto ir ao agendamento, né, doutor, como até mesmo o que for necessário, como a questão do exame do DNA, todos os outros procedimentos que partem aqui do atendimento da Defensoria Pública. Eu vou pedir para o senhor deixar suas palavras finais para o nosso telespectador e, mais uma vez, doutor, reforçar também os canais aí para acesso e contato com a Defensoria Pública, que são o site e também o número de telefone para agendamento pessoalmente. Bom, mais uma vez, então, eu agradeço a oportunidade para falar um pouco sobre os serviços da Defensoria Pública, né? Eu acredito importante, como palavras finais, é dizer para a população mais carente que existe a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma instituição pública que foi instituída, que tem previsão constitucional e foi instituída para que as pessoas mais necessitadas possam fazer valer o seu direito. Portanto, a Defensoria Pública é um instrumento, né, de justiça, né, de acesso à justiça, porque as pessoas que não têm condição de contratar por esse serviço tão relevante recorram à Defensoria Pública, procure a Defensoria Pública e nós estaremos prontos para prestar assistência jurídica integral e fazer valer o direito das pessoas mais necessitadas, das pessoas mais vulneráveis. E, doutor, relembrando os contatos... Sim, isso eu já ia dizer. Então, o nosso atendimento é feito, né, através do nosso site, que a gente já mencionou, que é o www.defensoria.sp.def.br. Nós temos também o nosso atendimento por meio do 0800, que é o 0800 773 4340, e estamos à disposição da população do Estado de São Paulo, como eu disse, para prestar assistência jurídica e viabilizar o acesso à justiça da maneira mais ampla possível. Obrigada, doutor, pela participação aqui no Conexão Legislativa de hoje. Esse foi o Carlos Isa, defensor público aqui do Estado de São Paulo, que levou a você, nosso telespectador da Rede Alesp, informações importantes para o atendimento na Defensoria Pública do Estado.
Se você quiser ver ou rever outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!